Mateus capítulo 25 é um texto bem conhecido da igreja, mas eu confesso a vocês que muito provavelmente vocês vão ouvir algo aqui que talvez vocês nunca tenham ouvido. Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos. Pode sentar. Você que está acompanhando o nosso culto online, fica com a gente aqui até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração. É muito importante que você ouça aquilo que Deus tem para falar na sua vida nessa noite. Queridos, desde que eu me conheço por cristão, e eu já sou evangélico há 30 anos, eu sempre ouvi que a parábola das 10 virgens se refere à igreja. A parábola das 10 virgens, ela é uma referência de Jesus. Jesus estava ensinando sobre a igreja. Mas quando nós estudamos um pouquinho a cultura e os hábitos e os costumes dos tempos de Jesus, nós conseguimos entender que não é muito bem especificamente sobre a igreja que Jesus estava se referindo quando contou a parábola das 10 virgens. E eu trouxe aqui, só para mostrar para vocês, é um livro do IBAD, nosso curso de teologia, chamado Maneiras e Costumes dos Tempos Bíblicos. Maneiras e costumes dos tempos bíblicos. Então, por exemplo, só para ilustrar para os irmãos, aqui vai explicar como aconteciam as cerimônias, os rituais da época de Jesus. E nós precisamos entender que quando Jesus ele conta uma história, uma parábola, ele vai contar uma história que as pessoas que estavam ouvindo entendiam perfeitamente o que ele estava falando. Porque Jesus falava de algo do cotidiano das pessoas. Jesus contava uma história, por exemplo, quando Jesus fala que um pastor cuidava de 100 ovelhas e uma das ovelhas se desgarrou, ele estava contando algo que era do cotidiano das pessoas ali. As pessoas conseguiam claramente visualizar o que Jesus estava contando, porque fazia parte da vida delas. E quando Jesus conta a história, a parábola das 10 virgens, também não é diferente. Jesus estava falando, contando uma história, que as pessoas estavam muito bem habituadas e acostumadas com o que Jesus estava falando. Jesus estava se referindo a uma cerimônia de casamento no seu tempo, na sua época. Eu queria ler só um trechinho aqui para os irmãos entenderem a minha aplicação aqui essa noite. Nesse livro aqui vai falar sobre a cerimônia do casamento, como era feita. E aí tem um trechinho aqui que fala assim, ó. No final da tarde, na cerimônia, tá, do casamento, no final da tarde, presentes eram entregues e a noiva
era toda adornada com joias. Era levada para debaixo de um toldo, e esse era o momento em que o noivo vinha adornado com um diadema. Tem até umas referências bíblicas aqui, de Isaías 61:10, Cantares de Salomão 13:11. Aí fala assim, esse momento do encontro do noivo com a noiva, era um momento muito especial, e deveria ser iluminado com as lamparinas que as amigas da noiva traziam. Esse momento era um momento muito especial e deveria ser iluminado com as lamparinas que as amigas da noiva traziam. Aí fala, pronunciavam-se palavras de devoção, como as escritas em Cantares de Salomão, sementes eram jogadas e a festa começava com todos juntos, homens e mulheres. Aí vem falando aqui que como que era feito, havia um contrato de casamento que era assinado, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Quando Jesus conta a história da parábola das 10 virgens, esse noivo, ele não vinha para casar com 10 noivas. Ele não vinha para casar com 10 noivas, era uma noiva. Mas a tradição conta que haviam algumas damas, algumas jovens, que elas eram responsáveis nessa celebração de iluminar, de conduzir o caminho da noiva até o noivo. A gente está falando de uma época que não tinha luz elétrica. A gente está falando de uma época que à noite, quando o sol se punha, a única luz que havia era a luz do luar, a luz das estrelas e a luz de lamparinas que eram acesas. Então, nessa festa de casamento, essas amigas da noiva, elas eram responsáveis de conduzir, de iluminar o caminho da noiva até o noivo. Aí eu pergunto a você o seguinte: quem são os responsáveis em conduzir a noiva até o noivo? Quem são os responsáveis por conduzir a igreja até o noivo? Um outro detalhe interessante é que quando Jesus conta essa parábola, Jesus estava contando essa parábola para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, os discípulos chamam Jesus em particular e falam para Jesus assim: Senhor, quando acontecerá a tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Jesus estava fazendo uma reunião com os seus discípulos. E aí Jesus começa a explicar o sermão profético, falando sobre o princípio de dores, falando sobre a volta do Senhor, a grande tribulação. E aí quando Jesus termina o sermão profético, na continuação, Jesus ele vem com 3 histórias na sequência. A história das 10 virgens, a história dos talentos que são entregues aos seus servos e a história dos bodes e das ovelhas. Jesus estava contando essas histórias para aqueles que depois que Jesus subisse, iam ficar responsáveis por conduzir a igreja, por liderar a igreja. Jesus está falando para os líderes, para os pastores, os mestres, os obreiros, aqueles que Deus levantou para conduzirem a noiva até o noivo. Baixa um pouquinho o fundo para mim, por favor. Baixa um pouquinho o fundo para mim. Pode baixar, está me atrapalhando aqui um pouquinho. Jesus estava falando das virgens, se referindo àqueles que iam conduzir a noiva. E é claro que nós, pastores, que nós, obreiros,
não deixamos de ser noiva. Nós também somos noiva. Nós também fazemos parte da igreja que Jesus vai buscar. Porém, há uma responsabilidade que pesa muito maior sobre os ombros dos obreiros, dos líderes e daqueles que Deus levantou para ministrarem sobre a noiva. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O mais interessante é que é o seguinte. Olha outro detalhe. Por que Jesus ele contou essas 3 parábolas? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação dos bodes e das ovelhas, justamente quando ele termina o seu sermão profético. Justamente quando ele está contando para os discípulos os sinais da sua vinda. O que ia acontecer quando estivesse próximo à sua volta. Ou seja, Jesus conta essa história para mostrar como estaria a situação dos líderes da igreja próximo da sua volta, próximo da sua vinda. Jesus estava relatando como estaria, ou seja, Jesus conta a parábola, a história de um casamento em que o noivo está vindo para buscar a sua noiva, o noivo está vindo para casar com a sua noiva. Enquanto isso, aqueles que eram responsáveis por conduzir a noiva estavam esperando, porém, todos dormiram. As 10 virgens, todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Todas elas tinham lâmpadas acesas. Todas elas estavam preparadas para a chegada do noivo. Todas elas estavam com as lamparinas aguardando. Diz aqui, tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Alguém gritou, aí vem o noivo. Saia ao encontro. É o momento do noivo pegar vocês, levar para onde a noiva está, para que vocês possam conduzi-la até o casamento. Mas quando gritaram, aí vem o noivo, e elas todas acordaram, elas descobriram que havia uma diferença entre elas. Todas elas, ninguém estava com a lâmpada apagada, todas estavam com a lâmpada acesa, mas 5 delas não tinham reserva de azeite. 5 delas estavam com a sua reserva no final. Deixa eu dar uma característica para você. Virgem fala de pureza. Virgem fala de santidade. O que o Senhor espera da noiva e daqueles que conduzem a noiva nesse tempo é que nós estejamos vivendo uma vida de santidade. Santidade. Uma vida de separação do pecado. Ah, querido, como nós estamos vivendo um tempo difícil. Como nós estamos vivendo um tempo onde a igreja vive um religiosismo, uma religiosidade, eu estou falando igreja de uma forma geral, onde essa pureza, essa santidade tem se perdido. Um pastor perguntou para mim, há umas semanas atrás, assim, pastor, ele disse para mim assim, pastor, é correto um pregador ou um cantor cobrar um valor para cantar num evento? Ou cantar numa igreja, ou cantar num culto? É correto alguém cobrar? E aí eu falei para ele assim, falei, pastor, eu vou te explicar 2 coisas. Eu preciso te explicar 2 coisas. Existe
uma coisa chamada evangelho. E existe uma outra coisa chamada mercado evangélico. Todas as vezes que você tem um grupo de pessoas que consomem o mesmo tipo de produto e serviço, você tem ali um mercado constituído. Quando tem um grupo de pessoas que compram o mesmo tipo de roupa, que ouvem os mesmos tipos de música, que leem os mesmos tipos de livro, você constitui ali um mercado evangélico. E não tem nenhum problema você vender para esse mercado. Eu perguntei para ele assim, por que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não faz bíblias de estudo e distribui isso? Por que ela vende? Porque existe um mercado. E está tudo bem. Por que as lojas de roupa plus size, eles não doam as roupas? Eles vendem. Porque tem um mercado. Por que as gravadoras não distribuem os CDs e os DVDs? Porque existe um mercado. Está tudo bem. É um mercado. Agora, eu expliquei para ele, quando um pregador ou um cantor, ele deixa de ir louvar a Deus ou pregar a palavra de Deus num lugar, ou ele estipula um valor, um cachê, e fala assim, olha, eu vou se me pagar R$1.000, eu vou, mas eu quero uma oferta de R$500. Ele está declarando que ele não está indo mais pelo evangelho, mas ele está indo porque ele se tornou um produto do mercado evangélico. Ele está declarando com essa atitude. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um pastor, um pregador, que ele começa a ter evidência, começa a criar evidência, as pessoas começam a convidar ele, de repente ele tem 40 agendas num mês. 40 convites para pregar num único mês. E ele fala assim, bom, já que eu tenho tanta agenda, eu vou agora estipular um valor. Se me pagarem R$1.000, eu vou pregar nesse evento. E ele vai saber que, como ele tem uma demanda muito grande de pessoas, de igrejas procurando ele para pregar, vai ter gente que não vai ter condições de pagar, mas a igreja que tem condições vai pagar. Com essa atitude, ele está declarando, eu não estou mais pregando por amor ao evangelho. Eu não estou mais pregando para ver vidas sendo transformadas. Eu não estou mais pregando para ver Jesus operar. Eu estou indo porque eu me tornei um produto do mercado evangélico. Por que eu estou falando isso? Porque muitos líderes nesse último momento da igreja têm se corrompido pelo dinheiro, pelas ofertas. Muitas igrejas estão com as portas fechadas. Nesse tempo, só fica e só permanece quem está fazendo pelo evangelho. Nesse momento, os pregadores, os profissionais de púlpito, os que vão por causa dos cachês, os que vão por causa das ofertas estipuladas, sumiram. E só estão de pé, só estão indo para o fronte de batalha aqueles que entendem que aquilo que eles fazem por amor ao evangelho. Muitos estão dormindo. Eu não vou falar isso porque ele está aqui presente não. Mas pastor Moreira viajou recentemente para o sertão da Bahia, do Ceará. Sertão do Ceará. Foi lá, batizou, fez casamento, pregou o evangelho, curou os enfermos no nome de Jesus. Lá no sertão da Bahia, pastor, não tem holofote. Lá no sertão do Ceará não tem cachê.
só continuam pregando o evangelho aqueles que entendem o que é evangelho. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai procurar as virgens, aqueles que representam a pureza, aqueles que representam a santidade. Virgem fala de santidade. Santidade. Segundo detalhe, é que elas levavam lâmpadas. Elas tinham lâmpadas nas mãos. E eu já falei aqui qual que era a finalidade das lâmpadas. A finalidade era iluminar o caminho da noiva até o lugar do casamento. Era conduzir a noiva. E aí a Bíblia interpreta-se a si mesma: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus quer levantar obreiros, pastores e ministros nessa última hora que preguem o evangelho, que preguem a verdadeira palavra, que não renunciem o seu chamado, que não vendam o seu ministério, que não se escondam, mas que possam ir para as redes sociais. Se é na internet que as pessoas estão, então é para a internet que nós vamos pregar o evangelho. Se as pessoas não estão mais vindo para a igreja, as pessoas estão aonde? Onde nós podemos alcançá-las? É na internet? Então é na internet que nós vamos pregar e anunciar que Jesus está voltando, que Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E quantos ainda não despertaram para essa realidade? Quantos ainda estão dormindo como essas virgens? Não despertaram para esse momento da igreja. Muitos não estão entendendo tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. A crise da saúde, a crise do vírus é pequenininha para a crise que vai chegar. Os especialistas já disseram que a economia do mundo vai regredir 1/3. 1/3 da economia mundial vai regredir. É o pano de fundo perfeito para que se levante um governo único. Para que se levante um governo centralizado, uma economia centralizada, a união de todos os países. As pessoas não estão entendendo. As pessoas não se despertaram para a realidade da volta de Cristo. Quando a gente fala dos sinais da vinda, eu ministrava semana passada. E eu falava sobre os sinais da vinda de Cristo. Quando a gente fala sobre os sinais da vinda de Jesus, Jesus disse que haveria pestes, terremoto, fome, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas. Muita gente fala assim: ah, pastor, mas isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, existe guerra, existe fome, existe peste, existe terremotos. Eu vi uma notícia ontem, que no mundo, nessa última semana, 10 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. E quando a pessoa fala para mim assim: ah, pastor, mas isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo. É verdade. De Jesus para cá, aconteceram fome, peste, guerras, terremotos. É verdade. Mas sabe qual é a diferença desse tempo que a gente está vivendo para todos os outros tempos? Daniel capítulo 12, verso 4. Quando o anjo Gabriel passa a revelação, para quem não sabe, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento.
Quando o anjo passa para Daniel a revelação dos acontecimentos do fim, ele fala das 70 semanas, ele fala do ancião de dias, ele fala da tribulação, e quando ele vai encerrando a profecia, ele fala para Daniel assim: Daniel, cele estas palavras que eu acabei de te falar, tudo isso que eu te falei, cerre estas palavras para o tempo do fim. Porque naquele tempo, os homens andarão e irão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Coloque a evolução do conhecimento e da ciência num gráfico, na linha do tempo, na história. E você vai ver que até a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria da população do mundo era analfabeta. E você vai perceber que até alguns anos atrás, o conhecimento das pessoas era limitado. E de repente, com a chegada da internet, houve uma revolução tecnológica. E o conhecimento, que antes era assim, linear, fez isso aqui, ó. Hoje, com o conhecimento e a tecnologia que nós temos, uma pessoa pode nos assistir aqui ao vivo, em tempo real, no Japão. Em qualquer lugar do mundo. A ciência se multiplicará. A Uber está fazendo um protótipo. Agora não, que deve ter parado. Mas estavam fazendo um protótipo de um carro feito com um material leve, e no lugar das rodas eram 4 drones. Um carro para 4 pessoas que simplesmente ia levantar voo e ia levar o passageiro por cima. Estamos falando da era do holograma. Existe uma empresa em São Paulo chamada Holoair. Sabe o que é o holograma? Holograma é uma projeção, assim como a gente tem um retroprojetor que projeta a imagem na parede, o holograma projeta a imagem da pessoa no ar. Não precisa de uma superfície. Isso significa que daqui a alguns anos, a pessoa não vai mais fazer uma chamada de WhatsApp em vídeo. Ela vai aparecer num holograma e vai conversar com a pessoa assim, ó, em qualquer lugar do mundo. Já existe uma empresa em São Paulo que faz isso. Uma revolução tecnológica. E a profecia de Daniel 12:4 ainda fala assim: naquele tempo os homens irão de um lado para o outro. Nunca se falou em um tempo em que existe uma facilidade tão grande para se ir daqui para qualquer lugar no mundo. Nunca na história do planeta. Onde a pessoa pega um avião aqui, depois de algumas horas ela está lá em qualquer lugar do mundo. Na Europa, na Ásia, na África. E vou dizer mais, essa pandemia se espalhou no mundo por causa disso. Porque as pessoas iam para um lugar, se contaminavam, depois voltavam para o seu país e levavam o vírus para lá. E por isso se espalhou. Por causa dessa facilidade. Estamos vivendo no tempo, esse é o tempo do fim. É o tempo da volta de Cristo. Eu não sei se daqui a uma semana, se daqui a um ano, se daqui a 5 anos. Mas eu tenho uma convicção comigo. Eu tenho uma convicção comigo. Jesus não demora mais 20 anos para voltar. Jesus não demora. Em último lugar, eu vou encerrar minha mensagem. Elas eram virgens, elas tinham lâmpadas e elas tinham azeite nas suas vasilhas. Azeite
fala de vida de oração. Vida de oração. O que nos faz ter azeite na reserva é vida de oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa, acompanhando a nossa transmissão. Vou fazer uma pergunta para você. Esse tempo que você está em casa, esse tempo que você está guardando a quarentena, desde que começo de março para cá, responda essa pergunta para você mesmo. Você tem orado mais ou você tem orado menos? Você tem, durante o tempo que você está em casa, você tem estabelecido um devocional de oração com Deus? Esse tempo que a gente está vivendo, nós temos lido mais a Bíblia? Ou será que nós temos pegado o tempo que nós temos de sobra agora, o tempo que nós temos a mais disponível, e nós estamos simplesmente nos entretendo? Último mês, a Netflix registrou 83 milhões de novos assinantes. 83 milhões de novos assinantes. Mês passado, o Big Brother Brasil registrou num paredão a maior audiência da história do programa. 416 milhões de votos num paredão. O programa parece que tem 20 anos de edição. Houve a maior audiência da história do programa. A dupla Jorge e Mateus fizeram uma live, um show, um sábado, sem ser final de semana ou outro, que registrou 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo. E depois, a live ficou gravada e já bateu 40 milhões de visualizações. Minha pergunta para você é: você está produzindo relacionamento com Deus? Você está tendo mais tempo de oração? Você está tendo mais tempo de oração na sua casa? Você está buscando mais a Deus? Você está tirando um tempo para buscar o Senhor no seu quarto? Você está tirando um tempo para ler a palavra? Ou será que você está só gastando o seu tempo com entretenimento? Eu não estou dizendo que tem problema você se entreter. Eu não estou dizendo que tem problema você gastar algum tempo num joguinho no celular. Só que o entretenimento não pode substituir o nosso relacionamento com Deus. O entretenimento não pode substituir a nossa relação com Deus. Nós estamos vivendo num tempo que parece que não existe mais oração. Os crentes não oram mais. E eu costumo dizer isso. Se nós dependemos de um culto de oração para poder orar, estamos sendo falhos. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: mais tarde, chegaram as virgens, diz aqui o texto. O noivo chegou. E elas gritaram, bateram na porta: abre-nos, Senhor. Abre a porta. E aí Jesus fala para elas assim: apartai-vos de mim. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Jesus vai vir buscar aqueles que têm relacionamento com Ele. Conhecer, a palavra conhecer na Bíblia,
fala de intimidade. Intimidade. Jesus vai buscar aqueles que têm um relacionamento com Ele. Eu tenho 2 minutos. Existem 2 extremos, dois extremos. Sabe quais são os 2 extremos? E todo extremo ele é perigoso. O primeiro extremo é eu resumir, olha só, o primeiro extremo é eu resumir, é eu fundamentar a minha relação com Deus apenas a frequentar a igreja. Esse é um extremo. Porque se eu resumo, se eu fundamento minha relação com Deus apenas a vir no culto, eu me torno um religioso. E é por isso que tem muita gente que não criou um hábito de buscar Deus em casa, e que agora, nesse tempo, que não vem para a igreja, não consegue ter um relacionamento com Deus. Esse é um extremo. O outro extremo também é perigoso. É eu achar que eu não preciso congregar, estar em comunhão com outros irmãos. É eu achar que eu simplesmente ficar tranquilo, sossegado, eu não estar em contato com a família de Deus, em contato com o corpo de Cristo, que isso também é suficiente. E é por isso que o autor aos Hebreus fala, em Hebreus 10 e 25, dizendo, irmãos, olha só o que ele fala, não deixando de congregar-vos, quanto mais se vê que aquele dia se aproxima. Quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima. Vamos ficar de pé. Pastor Moreira, vem orar. Vem me essa oração, pastor. Eu ia orar, mas senti de chamar o senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Meus amados, nós ouvimos uma palavra propícia para o momento que nós estamos vivendo. Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus falando em nosso meio. Nós vamos orar agora. E você que está em casa também ore. Senhor, eu sei que Tu estás falando em nosso meio nesta noite. Porque eu estou sentindo aqui a Sua presença. Eu sei que nesta noite, muito mais do que uma palavra, o Senhor nos trouxe um alerta. Senhor, para que nós estejamos mais apercebidos. Porque, Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor está chegando. E o Senhor tem falado isso pela palavra. O Senhor tem falado isso pelas mensagens proféticas. O Senhor tem falado através das revelações. O Senhor tem falado através dos sinais. E a igreja parece estar, Senhor, dormindo, Senhor, o sono da indolência. Mas nesta noite, levanto com andarachai. Senhor, Tu tens o poder, Senhor, de despertar a igreja. Desperta o seu povo, Rabante Covandaios, nesta última hora, Senhor, porque é realmente a última hora, porque, Senhor, o retrato da igreja hoje é o retrato da igreja de Laodiceia, a igreja morna. Senhor,
Porque quantos poderiam estar, Senhor, no teu santuário nesta noite e preferiram ficar nas suas casas? Ah, Senhor, de que bené que anabrandou, viaramandé que andalaçai. Senhor, desperta a sua igreja neste último momento, Senhor. Pois, Senhor, nós já sentimos, Senhor, que os nossos pés vão se levantar dessa terra. Rumo remandeve andalaçai, ao encontro do Senhor nos ares. Ai, eu sei que aqueles que têm intimidade contigo ouvem a sua voz. E discerne, Senhor, pelo teu Espírito, remante covandala súria. Eu sei que o Senhor está falando com inúmeras pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor, que nesta noite elas já vão, Senhor, para o seu leito, Senhor, um pouco preocupadas, porque sabem que estão vivendo, Senhor, aleluia, um sono espiritual. Meu Deus, derramané que mais socorvia. O nosso adversário não parou de trabalhar. E ele, Senhor, não para, porque eles também sabem, Senhor, que o momento dele está acabando. Ó Deus, mas nesta noite a minha oração é essa, Senhor, desperta a igreja, desperta o teu povo, desperta a sua igreja, Senhor, levanta. Porque, Senhor, nós queremos que os nossos irmãos sejam salvos. Nós queremos que um grande número de pessoas que ainda estão lá fora precisa, Senhor, ser salvos. Assim, Senhor, nós oramos nesta noite. E eu quero te pedir somente mais uma coisa, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, incomoda a igreja nesta madrugada. Porque eu sei que o Senhor tem uma arma poderosa que o Senhor...